Bom, nessa questão aqui, né, é mais para a gente treinar o conceito de que a integral e a derivada são operações opostas, tá? Inversas, na verdade. Então, quando a gente tem que derivar a função g de x aqui, sabendo que a g de x é uma integral, ao derivar essa função, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Aí eu calcular o g de linha, nada mais é do que eu, né, cortar o sinal dessa integral e ficar apenas com a nossa função original, certo? Em função de x. Nesse caso aqui, a gente tem que calcular uma integral definida de e elevado a x dx de 1 até 3. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo da integral, tá? Então, a integral, né, de 1 até 3 de e elevado a x dx, qual é o resultado da minha integral? Integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u. A gente pode até botar aqui mais c, né, variando de 1 a 3. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai fazer o resultado dessa função substituindo por x, substituindo x por 3 e depois substituindo x por 1. Então, a gente vai ficar, primeiro, e elevado a 3 mais c menos e elevado a 1 mais c. E aí, né, vai ficar e elevado a 3, esse mais c vai acabar cortando com menos c daqui, então é e elevado a 3 menos e elevado a 1. Posso até deixar assim mesmo? Que aí, ao a gente colocar e elevado a 1 em evidência, aqui vai ficar e ao quadrado menos 1. E aí a gente pode encerrar por aqui a nossa integral definida de e elevado a x. Bom, nessa questão aqui, para a gente encontrar a área sobre a parábola, antes de começar a fazer cálculo de fato, eu vou esboçar, tá, mais ou menos, o gráfico dessa função. A gente sabe que uma parábola y igual, né, uma parábola x ao quadrado, uma função y igual a x ao quadrado, é uma função cujo gráfico é uma parábola, né? E a gente vai ter uma parábola com o vértice na origem e concavidade para cima, tá bom? Eu vou esboçar aqui bem mais ou menos. Sejam generosos aí na minha avaliação, certo? Então, a gente vai ter aqui, e ele vai passar obrigatoriamente pelo ponto 1. Deixa eu recuar só um pouquinho esse 1, senão não vai encontrar lugar nenhum. Aqui, 1 e 1, né? Porque se x for 1 ao quadrado vai dar 1. E quando ele pede para calcular a área sobre a curva de 0 a 1, ele quer calcular a área dessa região aqui. Então, eu quis esboçar o gráfico para mostrar que toda essa área está acima do eixo x, e com isso a gente pode realizar o cálculo da área através da integral definida de x ao quadrado dx, variando de 0 a 1. Então, o resultado da integral definida de x ao quadrado dx, bem, vai ser, né? Isso aqui é uma integral de u elevado a n, du. Então, o resultado vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais constante. Isso variando de 0 a 1. Então, agora eu vou substituir x por 1, depois x por 0 e fazer a diferença. Então, quando eu substituo x por 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 mais c, menos 1 elevado, 0 elevado ao cubo sobre 3 mais c. Aqui vai cortar com esse c, né? C menos c vai cortar, isso aqui vai dar 0. Então, o resultado, a resposta da área é 1/3, o A, né? Que eu vou botar unidades de área. Então, essa aqui é a resposta da nossa questão. Nessa questão, para a gente fazer o cálculo dessa integral,
a gente vai, na verdade, fazer o cálculo de uma integral de du sobre u. Então, né, pelo formulário, a gente sabe que isso aqui é ln de u mais c. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser ln, né, vou botar aqui integral de dx sobre x de 3 a 6 é igual a ln de x variando de 3 a 6. Então, para fazer o cálculo dessa integral, a gente vai fazer ln de 6, substituir, né, x por 6, menos ln de 3. Como a gente tem aqui uma diferença entre logaritmos mesma base, né, que é o log na base e, eu posso juntar num log só, dividindo. Isso aqui é a mesma coisa que 6 sobre 3, que vai dar ln de 2. Então, essa aqui é a resposta da nossa integral. Então, aqui, nessa questão, a gente vai fazer aqui mais ou menos o gráfico dessa função, só para a gente ter uma noção de como que funciona aqui. Então, eu vou colocar valores, tá, que a gente sabe o cálculo. Então, por exemplo, aqui já vou marcar o π sobre 2. Então, aqui seria o π. E aqui vai ser 1. E aqui vai ser menos 1. Ele quer a área sob a curva cosseno. Então, eu vou considerar aqui a nossa função y sendo a função cosseno de x. Então, se x for zero, qual é o valor do cosseno de zero? O cosseno de zero vale 1, então vai ser aqui. Se x for π sobre 2, cosseno de 90, né, é zero, então vai ser aqui. Se x for π, o cosseno vai ser menos 1. Eu vou botar aqui mais um valor. Se for 3π sobre 2, vai voltar a ser zero. Então, isso aqui é uma curva mais ou menos assim, tá? A gente sabe que o gráfico de uma função trigonométrica é um gráfico de uma função cíclica. E assim vai. Então, quando ele pede a área, né, sob a curva cosseno de 0 até b, onde b pode variar de 0 a π sobre 2, ele quer essa região aqui, ó. O ângulo está variando de 0 a π sobre 2. Então, nada mais é, né, para resolver essa questão, do que calcular a integral de cosseno de x dx de 0 a π sobre 2, certo? A integral do cosseno é seno, então isso aqui vai ser seno de x mais c, variando de 0 a π sobre 2. Então, aqui a gente vai ter seno de π sobre 2 mais c, né? Sempre se fazendo as substituições aqui agora. Então, seno de π sobre 2 mais c, menos seno de 0 mais c. O c vai poder cortar, sempre corta, tá, gente? Então, se vocês quiserem até parar de usar a constante na integral definida, pode, não tem problema não. Seno de 90 vale 1 e seno de 0 vale 0. Então, a resposta aqui, né, vai ser 1, uma unidade de área. Essa é a resposta da nossa questão, do exemplo 8 do livro. Bem, a gente vai agora resolver essas questões. São bem similares, né, aos exemplos que a gente viu até nesse momento. Então, vamos lá. Primeira questão é resolver a integral definida de x elevado a 100 dx de menos 1 a 1. Então, aqui a gente tem uma integral de u elevado a n du. Então, eu vou sempre procurar colocar a fórmula que eu estou usando aqui embaixo, tá? U elevado a n du, que é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, certo? Então, isso aqui, o resultado dessa integral
vai ser x elevado a 101 sobre... Deixa eu até aumentar meu colchete por conta da fração. X elevado a 101 sobre 101 mais C. Isso variando de menos 1 a 1. Então, agora eu vou fazer as substituições, né? Substituo primeiro por 1, x, menos, substituindo por menos 1. Então, vai ficar 1 elevado a 101 sobre 101. Já vou ignorar o C, já que eu sei que ele vai cortar, tá, gente? A constante sempre se cancela no final. E menos 1 elevado a 101 sobre 101 é igual. Então, 1 elevado a 101 vai dar 1, né? 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, aqui vai dar 1 sobre 101. Aqui, ó, menos elevado a 101 vai continuar menos porque o expoente é ímpar. Então, como vai ficar negativo aqui e já tem o menos de fora, menos com menos vai ficar mais. E somar, né, duas frações com o mesmo denominador, basta juntar os numeradores. Então, vai dar a resposta 2 sobre 101. Essa aqui é a resposta da primeira questão. Agora a gente vai fazer a segunda. A segunda, gente, também é um u elevado a n du, tá? Isso aqui eu só vou reescrever, ó. Isso aqui é um x elevado a 1/3 dx, né? Variando de 1 a 8. Então, qual vai ser a integral de u elevado a n du? É u elevado a n mais 1, então vai ficar x elevado a 1/3 mais 1, que dá 4/3, sobre n mais 1, que é 4/3. Agora, isso aqui variando, né, mais a constante. Isso aqui variando de 1 a 8. Então, vai ser fazendo a substituição de x por 1, depois de x por 8. Aliás, de x por 8, depois de x por 1. Fazer a diferença. Então, vai ficar... Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x elevado a 4, tá? E 4/3, inverte a fração, vai ficar 3/4. Então, eu vou só reescrever aqui. Vai ficar 3/4 da raiz cúbica de x elevado a 4. Certo? Já vou cancelar o C, não vou nem botar mais o C aqui. Tá bom? Então, continuando aqui embaixo, a gente vai ter, fazendo substituição por 8, vai ser 3/4 da raiz cúbica de 8 elevado... Opa, ficou grande isso aqui. Elevado a 4. Menos 3/4 da raiz cúbica de 1 elevado a 4. Por que eu botei o 4 fora da raiz, se ele estava dentro ali em cima? Tanto faz, tá, gente? Eu botei fora porque aqui vai ser mais fácil resolver a raiz cúbica primeiro, porque tem resultado exato. Então, aqui vai ficar 3/4. Raiz cúbica de 8 dá 2. 2 elevado a 4 dá 16. Vou até cortar aqui de uma vez, para não caber tudo na folha. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 8 dá 2, né? 2 elevado a 4 é 16. 16 dividido por 4 dá 4. Vezes 3 aqui de cima, 12. Menos, raiz cúbica de 1 dá 1, né? 1 vezes 4 é 1 elevado a 4, dá 1 de novo. Então, vai ficar só menos 3/4 mesmo. O resultado disso aqui vai multiplicar e subtrai, né? 4 vezes 12, 48. 48 menos 3, 45 quartos. Essa aqui é a resposta da nossa questão. E a outra, a gente tem uma integral de cosseno. Então, sabendo que resultado da integral de cosseno de u du é seno de u, né? Então, aqui a integral de cosseno de θ e dθ é o próprio seno de θ, com o θ variando de π a 2π. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, basta fazer o seno de 2π
menos o seno de π. O seno de 2π vale 0, menos, e o seno de π também vale 0. Então, a resposta vai dar 0 mesmo. Então, aqui a gente tem... Isso aqui é um bom exemplo para vocês analisarem que quando a gente tem um gráfico, vou até desenhar aqui mais ou menos, tá? O que acontece com esse tipo de gráfico aqui? A função seno, ele vai ser isso aqui, né? Fiz errado. Só para mostrar para vocês, vai ser mais ou menos assim, né? O que acontece? Quando eu trabalho de 0, de π a 2π, provavelmente eu estou pegando daqui até aqui. E aí, quando eu calculo a integral, que seria o resultado da minha área, você vai falar, mas como que uma área deu 0? É porque aqui a gente tem o gráfico ele passando pelo eixo x no meio do caminho aqui, tá? Entre o π e o 2π. Quando isso acontece, na verdade, eu tenho um pedaço da área negativa, porque está abaixo do eixo, um pedaço da área positiva, porque está acima, e como esses gráficos são simétricos, né? Eles têm, basicamente não, eles têm a mesma curvatura, tanto para cima quanto para baixo. Quando o resultado, eu tenho um resultado numérico, um negativo e um positivo, eles vão se cancelar, vai dar 0. Foi isso que aconteceu aqui. Então, por isso que nesse tipo de situação, a gente tem que fazer a integral de π até aqui, né, 3π sobre 2, e de 3π sobre 2 a 2π. Tem que fazer a integral fracionada, para você calcular essa área aqui, que aí você vai achar um resultado negativo, mas aí você trabalha em módulo, e aqui você vai achar o resultado positivo, e aí sim você soma os dois resultados para obter a área. Mas nesse caso a gente não queria calcular a área, a gente só queria calcular o resultado da integral. Então, o resultado da integral é esse aqui.